Beleza. Agora estamos gravando. Exercício número 7, né? Resolver a equação diferencial ordinária y' de t mais y de t igual a h de t e na menos 4t. Né? Pede para esboçar o gráfico da solução, considerando um intervalo de menos 10 a 10. Né? Então, antes de eu apresentar aqui os cálculos propriamente ditos, né? O que é importante pensar assim conceitualmente, né? É que este exemplo vai mostrar uma das capacidades, né? Uma das possibilidades da aplicação da transformada de Fourier na resolução de equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, isso acaba sendo uma contribuição, né? É mais uma possibilidade que essa transformada oferece, que não estava nem de perto, né? Entre as pretensões iniciais do Fourier. O Fourier jamais imaginou, né, que pudesse chegar a um desenvolvimento de uma transformada que pudesse resolver essas equações da forma como será apresentado aqui. Né? Então, nesse sentido, esta técnica, ela mostra que, às vezes, né, a pessoa pensa em desenvolver uma ferramenta, uma técnica para resolver um determinado problema, né, consegue resolver, né, aquele problema para o qual originalmente foi proposto, mas, com o passar do tempo, acaba sendo também útil, né, acaba sendo possível a aplicação daquela técnica, daquela ferramenta em outros problemas para os quais inicialmente ela não havia sido pensada. Tá? Então, nós temos esta expressão aqui. Tá? Então, qual é a convenção, né, a respeito da notação? A gente vai dizer que a transformada de Fourier do y de t vai ser denotada por uma função f de ômega. Tá? Eu estou usando esse f aqui, né, meio rebuscado, e vocês podem usar um f comum, aí não se preocupe com isso. Tá? Isso aqui é uma notação que significa que está sendo aplicada a transformada de Fourier nesta expressão e o resultado é uma função da variável frequência. Tá? Então, a gente vai aplicar a transformada. Eu vou escrever, porque depois o pessoal que acompanha só pelo vídeo entende melhor. Então, aplicamos a transformada de Fourier nos dois lados da equação. Então, eu vou ter a transformada de Fourier do y' de t mais o y de t igual a transformada de Fourier do h de t vezes e na menos 4t. Okay? A transformada de Fourier é uma transformada integral. Então, ela tem a propriedade da linearidade. Eu tenho a transformada de Fourier do y' de t mais a transformada de Fourier do y de t, e aqui a transformada de h de t e na menos 4t. Esta expressão aqui, nós já vimos em aulas anteriores que a transformada é 1 dividido por 4 mais i vezes ômega. Tá? Então, ó, professor, mas eu não lembro desse negócio aqui. Aí tu vai ter que recorrer, né? Ó, lá no Moodle, vocês estão enxergando aí? Não estão enxergando. Vou compartilhar aqui. Quem está com o Moodle aí disponível, ó, aqui, ó, tabela de transformadas. Tá lá no tópico transformada de Fourier. Então, tem aqui uma página com a transformada de Laplace e a segunda página são as fórmulas
que envolve a transformada de Fourier. Então, vocês vejam aqui, ó, a fórmula número 16, ó, é exatamente a transformada do H de T vezes E menos A vezes T, onde o A é positivo. Tá? Vocês vão precisar também, ó, então, que é 1 dividido por I ômega mais 4, né, que é o A ali do exemplo do caderno. Tá? O J aqui é o I, né, da unidade imaginária, que no caderno estou usando a letra I para representar a unidade imaginária. Aqui, ó, vocês vão ter a fórmula número 6, em que está escrito derivada primeira da F, ali, ó, F' de T. E aqui, ó, a unidade imaginária J vezes ômega vezes F de ômega. O que é esse F de ômega aqui? É a transformada da F de T. Então, significa que quando vocês têm que calcular a transformada da derivada primeira, vocês podem substituir por a unidade imaginária I vezes ômega vezes F de ômega. Tá? Então, é isso que eu vou fazer ali no exemplo. Ó. Então, a transformada da derivada do y' é I vezes ômega F de ômega, porque esse F de ômega é a transformada do y de t antes de calcular a derivada. Tá? Mais a transformada do y, que é F de ômega. Né? E aqui do lado direito, então, 1 sobre 4 mais I vezes ômega. Certo? Deixa eu só ver aqui. Não tem espaço. Beleza. Então, eu vou ter que colocar em evidência aqui o F de ômega. Ó, F de ômega que multiplica 1 mais I vezes ômega, né? Ó, F de ômega vezes 1 dá esse termo aqui, mais I vezes ômega dá esse termo aqui. É igual a 1 sobre 4 mais I vezes ômega. Então, né, é a transformada de Fourier vai ficar 1 sobre 4 mais I vezes ômega, vezes 1 mais I vezes ômega. Tá? Esse fator aqui está multiplicando, né? A F de ômega vai aparecer aqui do lado direito desta igualdade, e eu tenho, então, que calcular a transformada inversa. Né? Para eu obter o y de t, eu tenho de calcular a transformada inversa da f de ômega. Né? Que nem a gente fazia lá na transformada de Laplace. Então, eu vou fazer a transformada inversa de 1 sobre 4 mais i ômega, que multiplica 1 mais i vezes ômega. Agora, veja. O que acontece aqui? Se vocês chegam numa expressão aqui que tem direto na tabela, aí vocês usam a tabela. Vamos olhar a tabela. Tem 1 sobre 4 mais i ômega dividido por 1 mais i ômega. Tá? Vamos compartilhar. Então, vocês têm que procurar aqui, ó, nessa tabela, se tiver uma fórmula que nos dê direto, vocês vão ter que procurar aqui do lado direito, ó, uma fórmula que se encaixa exatamente naquela que vocês estão vendo ali no caderno. Se essa forma existir, aí vocês vão pegar a transformada inversa que está aqui na coluna da esquerda, aqui na tabela. Né? A transformada inversa faz isso, né? Ela leva a frequência de volta para o tempo. Tá? Aí vocês olhando aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma dessas fórmulas aqui, tá? Vai ser aplicada diretamente para obter o resultado da transformada inversa neste exemplo. Ó, tem essa fórmula aqui, ó, mas só quando tu tem um fator, né? 1 sobre A mais I ômega, que é E na menos AT vezes H de T. Se fosse só um fator, seria essa transformada inversa aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer neste caso? Né? Ó, temos o Enzo, o Rafael, o Bruno e o Rafael. Beleza. Então, o que a gente vai fazer neste caso, pessoal? A gente vai fazer o que a gente fez lá no início, e que vocês também, para quem fez o cálculo 2 recentemente, né, é
a chamada decomposição em frações parciais deste fator aqui, ó. Decomposição em frações parciais. Então, vou fazer uma pausa aqui, ó. Então, a gente vai fazer esta divisão aqui. A gente vai igualar a uma constante dividido por 4 mais i vezes ômega e outra constante sobre 1 mais i vezes ômega. Então, essa decomposição em frações parciais, né, ela é válida porque eu tenho aqui um fator linear e aqui eu tenho outro fator linear. Então, de acordo com a teoria que a gente vê lá no estudo das funções de variável real, a gente aplica essa mesma lógica. Então, este produto ele pode ser representado através desta soma, né, dessas duas frações parciais. E se a gente conseguir, né, levar com sucesso essa decomposição, a gente vai calcular os valores do A e do B e a gente consegue calcular a transformada inversa de cada uma dessas parcelas e soma os resultados para obter a transformada inversa, né, deste produto aqui, que nada mais é do que a solução que a gente está procurando. Tá? Então, então eu vou reescrever aqui. 1 sobre 4 mais i vezes ômega, 1 mais i vezes ômega. Né? A dividido por 4 mais i vezes ômega, mais b sobre 1 mais i vezes ômega. Então, a gente calcula o mínimo múltiplo comum aqui desses dois denominadores, ó, tá? Divide, né, este produto por este fator, sobra 1 mais i ômega, então vai ficar o A que multiplica 1 mais i vezes ômega. Divide esse fator por esse, vai sobrar o 4 mais i ômega, então vai ficar o B que multiplica 4 mais i vezes ômega. Isso tem que dar 1 sobre o produto 4 mais i ômega, 1 mais i ômega. Tá? Então, vocês vejam que esta igualdade aqui, ela está dizendo, né, que eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Então, eu posso simplificar os denominadores e, consequentemente, os numeradores, né, do lado esquerdo e do lado direito dessa igualdade têm que ser iguais. Então, vai ficar o 1 tem que ser igual. Eu multiplico aqui, ó, A vezes 1, que é A, né, mais A vezes I vezes ômega. Multiplico aqui, ó, 4B mais B vezes I vezes ômega. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem a lógica aqui é a seguinte, pessoal. Eu posso somar números parte real com parte real. Então, a parte real A somada com a parte real 4B e a parte imaginária A somada com B vezes ômega. Né? Vocês vejam que aqui eu tenho A vezes I ômega, aqui eu tenho B vezes I ômega. Então, o I eu deixo aqui, né? A mais B vezes ômega. Tá? Vocês vejam que neste exemplo aqui não tem, né, parte imaginária, como se aqui do lado esquerdo, né, eu tivesse 0i aqui. Certo? Bom, mas 0i a gente não escreve, né? Mas, se essa igualdade é verdadeira, significa que a parte real do lado direito, que é A mais 4B, tem que ser igual a 1, que é a parte real aqui do lado esquerdo. Né? E a parte imaginária, que é o A mais B, tem que dar 0. Né? Basta eu botar 0 ômega vezes I. Né? Então, este coeficiente aqui tem que ser o 0 ali para que esse fator realmente desapareça. Né? Então, se o A mais B for 0, essa parcela aqui vai dar 0, vai sobrar somente o A mais 4B. Então, vejo que esse aqui é um sistema, né, com duas equações e duas incógnitas. Tá? E para resolver, então, eu posso subtrair, né, a linha 2 menos a linha 1. Certo? Se eu subtrair aqui, ó, A menos A vai dar 0. 4B menos B vai dar 3B. E 1 menos 0 vai dar
aliás, linha 1 menos linha 2, né? Fazer a de cima menos a de baixo, nessa ordem, tá? Como eu fiz aqui, ó. A menos A vai dar 0, 4B menos B vai dar 3B, e 1 menos 0 vai dar 1. Então, o B é igual a 1/3. Tá? Como o B é 1/3, se tu substituir na segunda equação, tu vai obter que o A é igual a menos B, ou seja, menos 1/3. Né? Ou seja, o 1 sobre 4 mais I ômega, 1 mais I ômega, né? Ó, o A, que é o coeficiente aqui correspondente ao 4 mais I ômega, é menos 1/3. Então, vai ficar menos 1/3 sobre 4 mais I vezes ômega. Né? E o B é 1/3. Então, vai ficar 1/3 sobre 1 mais I ômega. Então, né, eu posso dizer que este fator aqui é igual a menos 1/3, que multiplica 1 sobre 4 mais I ômega, mais 1/3, que multiplica 1 sobre 1 mais I vezes ômega. Né? Então, a vantagem, né, tem bom, tudo tem custo, né, e tem um benefício. Então, o custo é esse esforço aqui para eu efetuar essa decomposição. Né? Bom, qual é o ganho, né, que esta decomposição proporciona? É que agora eu tenho duas parcelas aqui com esses coeficientes, mas só vão multiplicar pela linearidade, para os quais eu consigo calcular a transformada de Fourier inversa dessa fração e a transformada de inversa de Fourier dessa fração. Então, vejam, ó, o y de t, que eu estou procurando, né? Ó, só para a gente relembrar ali, ó, o y de t que eu estou procurando, ele é a transformada inversa desse produto, desse quociente aqui. Então, agora eu vou aplicar a transformada inversa na decomposição em frações parciais. Então, o y de t será a transformada inversa de menos 1/3 de 1 sobre 4 mais I ômega, mais 1/3 de 1 sobre 1 mais I ômega. Ora, o que é isso aqui? É menos 1/3 da transformada inversa de 1 sobre 4 mais I vezes ômega. E aqui 1/3 da transformada inversa de 1 sobre 1 mais I vezes ômega. Isso vai nos dar, então, o y de t menos 1/3 de, ó. Aí nós vamos lá para a nossa tabelinha. Né? Ó, tá vendo essa forma 16 aqui, ó? Tu tem 1 sobre A mais I ômega, quando tu volta, tu vai para E na menos A vezes T, H de T. Então, eu tenho aqui a mesma fórmula aplicada duas vezes. Ó, quer ver? Ó? Ó. Aqui o A vale 4, então eu tenho H de T, E na menos 4T vezes menos 1/3. E a segunda parcela, eu tenho aqui o A igual a 1. Né? Então, aqui o H de T vezes E na menos T vezes 1/3. Tá? Ou seja, o y de t, né, é o h de t sobre 3, e multiplica e na menos t, que é esse fator aqui, que é positivo, né, menos e na menos 4t. Então, daí, né, nós temos a solução, né, da equação diferencial que foi objetivo ali desta aplicação. Né? Eu quero resolver, quando se diz resolver a equação diferencial tal, né, é determinar a solução analítica. Né? Essa aqui é a solução analítica daquela equação diferencial ordinária. Tá? Então, para fazer o gráfico, nós vamos voltar a usar o recurso ali do
do nosso site, né? A gente vai escrever aqui na linha de comando, né? É um gráfico que a gente quer fazer, então é plot, tá? É 1/3 vezes heaviside. A gente pode escrever heaviside assim, ó, HEAVISIDE, né? Vezes, vou botar o símbolo, tá? ESP de menos T menos ESP de menos 4T. Aí fecha aqui o plot, ó. Vamos botar aqui de menos 10, né? Até 10, que foi o que é sugerido ali no enunciado do exercício. Aí pressiona Enter. Ué? Está demorando tanto. Que história é essa? Às vezes ele demora para mim também, senhor. Tentar Pois é, recarregar. né? Às vezes acontece isso, né? Aham. É um gráfico bem simples. Aperta F5 aí Não que era ele... para estar demorando tanto. Pois é. Ele tá vendo que ele tá botando ali, ó, 10 até 10, ó. Estranho. O que está faltando aqui? Professor, de repente uma Ah, vírgula vamos fazer o depois do parênteses. seguinte. Eu vou botar aqui, ó. Tem um recurso que às vezes funciona. Eu já testei, às vezes a gente tem que usar isso aqui. Vamos ver. Ó. Que loucura isso aqui, meu. Professor, não tem que pôr a vírgula ali antes do T? Progressão aritmética. Ah, eu não botei aqui heaviside de T. Ah, essa foi mais mancada. É heaviside de T. Ele não sabe o que é o heaviside. Agora deu. Tá, eu tinha só colocado só heaviside, né? É heaviside entre parênteses T. Bom, aí vem aquelas questões, né, pessoal? Deixa eu anotar aqui no meu papelzinho aqui. Ó, vocês estão vendo que ele não está apresentando o gráfico, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui o intervalo, ó, vou botar menos 5 até 5. Opa. Ó, agora apareceu ali, né? Certo? Estão vendo que o gráfico está desenhado, né, de maneira completa ali. Então, o que vocês estão vendo? Né? Que a função vem aqui, ó, com o valor igual a 0, ali no t negativo, tá? E depois ela atinge ali um pico ali, né, rapidamente, e decai, né, quando o t vai para mais infinito. Tá? Aí vamos supor, eu quero descobrir, né, vamos supor que vocês queiram descobrir qual é o valor máximo aqui, ó, né, que ocorre nesse ponto, tá? Então vocês podem usar aqui também o recurso do Wolfram, que é esse recurso aqui, ó. Maximize, né? E aí a função ali naquele intervalo. Tá? Ó. Ele vai te dar um valor ali de 0,15, ó. 0,15 aproximadamente no ponto 0,46. Ó. Ele bota uma bolinha ali, ó. Tá?
Esse aqui eu não entendo por que ele faz isso. Tá? Nesse ponto aqui a função vale zero, né? Não sei qual é a jogada. Então, às vezes ele apresenta alguns resultados que a gente tem que saber interpretar. Mas nesse exemplo aí, ó, dá para ver, né, que faz sentido. Ó. O valor máximo ali é em torno de 0,15749 e ocorre no 0,46. Tá? Ah, mas vamos supor que tu não quer usar aqui esse recurso, né? Não quer dar muito crédito aí para né, o site da Wolf, não quer ficar dependendo ali, né, desse recurso que realmente às vezes, né, a gente fica desconfiado se alguma coisa pode não estar certo. Então, como é que a gente descobre o máximo? Né? Observa, a função, né, é igual a zero, né, se o t for menor que zero, certo? E 1/3 de e na menos t menos e na menos 4t, né, se o t for maior ou igual a zero. Né? Esta é a lei desta função aí. Tá? Então, para vocês descobrirem esse pontinho aqui, ó, né, lembre que neste ponto aqui, ó, o y' tem que ser igual a zero. Tá? Então, vocês têm que calcular o y', que vai dar 1/3 de menos e na menos t mais 4e na menos 4t. Certo? Aí tu vai igualar a zero. Então, vai ficar 1/3 de menos e na menos t mais 4e na menos 4t igual a zero. Né? Vai multiplicar por 3, fica 4e na menos 4t menos e na menos t igual a zero. Né? Ou seja, é 4e na menos 4t igual a e na menos t. Certo? O que é isso aqui? É 4 dividido por e na 4t, e aqui é 1 dividido por e na t. Então, tu multiplica ali, ó, fica 4e na t, e aqui e na 4t. Tá? Certo? E agora tu tem que, né, descobrir a solução desta equação, né, de 4e na t e e na t vezes 4. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, né, se tu resolver esta equação aqui, deixa eu ver como a maneira mais fácil de resolver isto, é tomando o logaritmo dos dois lados aqui da equação. Né? Então, o logaritmo de 4e na t é logaritmo natural de e na 4t. Né? Aqui vai ficar logaritmo de 4 mais t, e aqui vai ficar 4t. Tá? Então, o logaritmo de 4 vai ser 4t menos t, que é igual a 3t. Então, o t vai ficar logaritmo de 4 dividido por 3. Quem é que tem máquina de calcular aí? Logaritmo de 4 dividido por 3. Pega o 4 ali, calcula o ln e divide por 3. Isso vai dar 0,46. 0,462, que é exatamente o resultado que ele havia apresentado ali, né? 0,462. Tá? Então, esse valor aqui, ó, é 0,462. Tá? O valor do máximo aqui é só substituir, né? Então, o y máximo vai ser 1/3 de e na menos 0,462 menos e na menos 4 vezes 0,462. É só calcular essa expressão aqui. Tá? Entendeu? Quanto é que deu ali? Deu 0,46 o t, né, que foi o resultado que a gente achou, e aqui o valor do y deu 0,15. Vamos calcular aqui. Ó. Vou botar outra aba.
Tem que calcular 1/3 vezes ESP de menos 0,462, tem que usar ponto, né? Menos ESP de menos 4 vezes 0,462. Ó, 0,157. Então, realmente, né, o resultado ali apresentado pelo gráfico anterior está certo ali. 0,157 ocorre no ponto 0,462. Então, eu estou usando 3 casos aqui, é mais do que suficientes, né? Para esses cálculos que a gente está resolvendo aqui. Tá? Então, está aqui o gráfico da função, né? Identificado ali um valor máximo, etc. Então, é um recurso, é uma técnica interessante aí, mais uma possibilidade, digamos assim, para a transformada de Fourier. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Tá? Eu acho. Alguma pergunta aí, pessoal? Nenhuma, senhor. Tá, vamos seguir. Tá. Então, agora eu vou apresentar aqui, ó, um cálculo de uma convolução no tempo. Tá? Vou mostrar para vocês aí. Uma convolução no tempo. E vou copiar no meu caderno aqui, depois eu troco a imagem. Então, a convolução no tempo, né, ela tem também inúmeras interpretações. Na estatística, ela pode representar uma correlação entre duas variáveis, né, que a correlação é meio que uma análise, né, do quanto uma variável depende da outra. Né? Então, a correlação é uma medida de dependência, né, entre duas variáveis. Então, no contexto ali da convolução, tá? ela pode ser expressa através de uma convolução. Tá? Então, se vocês olharem ali no texto, que define diversas quantidades ali envolvendo a transformada de Fourier, tem lá a definição da convolução. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar mais uma vez. Então, a gente... deixa eu ver, tá aqui. Ó, transformada de Fourier. Ó, então, dadas duas funções f1 de t e f2 de t, a convolução no tempo é definida por essa integral. Então, eu vou escrever aqui. Integral de menos infinito a mais infinito de f1 de x, f2 de t menos x dx. Tá? Então, é esta integral aí que a gente tem que calcular. Né? Existem diversas técnicas para o cálculo da transformada de Fourier. Tá? Então, eu vou apresentar aqui uma análise, né, que pode resolver esse problema neste caso. Então, para este exemplo, né, a convolução que pode ser representada desta forma aqui, f1 asterisco f2, ou então f1 de t asterisco f2 de t.
Tá? São duas modalidades aí de notação para a convolução, né? Então, vocês vejam, vai ficar a integral de menos infinito até mais infinito. A primeira função aqui, a função que é chamada de f1, é calculada trocando a letra t pela letra x. Então, vai ficar h de x n menos x, tá? E a segunda função vai trocar a letra t, né, pela letra t menos x. Então, vai ficar no lugar do h de t e n menos t, vai ficar h de t menos x aqui, n menos t menos x. Ó, e a integral é calculada na variável x. Tá? Bom, então o autor sugere ali, né, analisar os valores de t positivos e negativos. Tá? Muito bem. Então, vocês observam que o x, né, ele varia de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, lembrando que, eu vou tentar desenhar aqui, né, um eixo aqui para a gente fazer uma análise. Tá? Você observa que eu tenho, né, fazendo uma comparação aqui, vou colocar dois eixos. E 0, aqui o eixo do x e aqui o eixo do t. Tá? Bom, então você observa que o x ele vai variar de menos a mais infinito. Tá? E o t, né, também, ele é um número que pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Se o t for negativo, tá? Vamos imaginar que o t seja negativo. Isso está aqui. Tá? Se o t for negativo, né, então o h de t menos x, né, será igual a 1 se e somente se, né, o t menos x for positivo, certo? Porque a função de Heaviside, né, ela só vale 1 se o argumento dela for um número positivo. Ou seja, isso equivale a dizer que o x tem que ser menor que o t. Tá? Então, se o t for negativo, para que essa função aqui seja 1, ó, o x tem que estar nessa posição aqui. Ó. Ou seja, o x também tem que ser negativo. Mas se o x for negativo, né, então o x vai ser negativo. Né, e o h de x vai ser igual a 0. Então, este fator aqui, ó, será igual a 0, né, para qualquer possibilidade em que o t seja negativo. Então, se o t for negativo, obrigatoriamente essa integral aqui vai dar 0. Tá? Porque se um dos fatores, né, dessa multiplicação for 0, a integral vale 0. Tá? Portanto, a convolução f1, f2 é igual a 0 se o t for negativo. Tá? Para qualquer valor de t que vocês possam imaginar. Agora, vamos supor que o t seja positivo. Se o t for positivo, então o h de t menos x vai ser igual a 1 se e somente se, né, o t menos x for maior que 0. Isso equivale a dizer que o x é menor que o t. Tá? Então, a outra possibilidade, né, é que a gente está analisando aqui, ó, é do t ser positivo. Então, se o t for positivo, para que este fator aqui dê 1, o x tem que ser menor que o t. Então, ele tem que estar entre 0 e t. Tá? Então, somente nesse intervalo aqui, né, somente no intervalo de 0 a t, é que vai haver alguma coisa para calcular. Né? Somente nesse intervalo é que nós vamos ter este fator igual a 1 e também este fator igual a 1. Tá? Então, o que vai acontecer é que eu preciso calcular essa integral de 0 até t. Então, a convolução, neste caso aqui, vai
para t maior que zero, né, vai ser a integral de 0 até t de e na menos t vezes e na menos, desculpa, é menos x, né, menos t menos x dx. Né? Deixa eu olhar aqui de novo para a gente conferir. Ó. O primeiro fator é e na menos x e o segundo fator é e na menos t menos x. Esses dois fatores, eles dão, neste intervalo entre 0 e t, os dois são iguais a 1. Tá? O h de x e o h de t menos x. Os demais pontos, um dos fatores é igual a zero. Então, eu terei a integral de 0 até t de e na menos x vezes e na menos t mais x, ou seja, vezes e na x. Né? Esses fatores aqui se cancelam, né? Então vai ficar e na menos t vezes a integral de 0 até t de dx, que é exatamente e na menos t vezes t. A integral de 0 até t de dx é o próprio t. Então, para a gente encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade, né? A convolução F1, F2 de t resultou F1, F2 de t igual a zero, se o t é negativo, e e na menos t vezes t, se o t é positivo. Né? Então, a gente pode escrever da seguinte forma. F1 convolução com F2 de t é a função de Heaviside h de t vezes t vezes e na menos t, que vai dar exatamente, né, estas duas leis aqui, né, como resultado da convolução dessas duas. Né? Então, isso é também uma técnica bastante interessante aí de cálculo da integral de convolução, né, que funciona muito bem para este exemplo. Né? Então, essa é uma técnica de convolução baseada numa análise, né, das posições relativas do t, né, que podem ser ora positivas, ora negativas. Né? Existe uma outra possibilidade de convolução que chama convolução gráfica. Né? Outro exemplo, então. Né? Então, vamos ver o exemplo aqui, calcular a convolução dessas funções. H de t menos H de t menos 1, que é a função F1, tá? E a função F2, que é H de t menos H de t menos 2. Então, na solução deste exemplo, né, a gente vai trabalhar com a técnica da convolução gráfica. Então, aqui vale
o que está sendo representado aqui, né? As duas funções, ó, essa aqui é um pulso de duração finita que inicia no 0 e termina no 1, esse aqui é um pulso de duração finita que inicia no 0 e termina no 2. Tá? O que a gente tem? O primeiro gráfico representa a f1 de x e o segundo gráfico é f2 de x. Né? Na convolução, eu tenho que calcular a seguinte integral, f1 convolução com f2, integral de menos infinito a mais infinito, de f1 de x que multiplica f2 de t menos x dx. Né? Então, a convolução gráfica, ela vai usar as propriedades de simetria e deslocamento para conseguir calcular esta integral aqui para vários valores possíveis de t. Então, vocês vejam, esse f2 de x aqui, né, é o gráfico dessa segunda função. Como aqui eu tenho que fazer f2 de t menos x, né, a primeira etapa do processo é rebater o gráfico do f2 aqui no eixo vertical. Tá? Então, ele vai trocar o sinal, né? Então, ela vale 1 entre 0 e 2, ela vai valer 1 entre menos 2 e 0. A gente vai marcar aqui menos 2, vai valer 1 aqui, e aqui 0, e aqui 0 de novo. Tá? F2 de menos x, que é esse sinalzinho aqui. Né? E agora, né, a gente vai representar o gráfico da f2 de t menos x com o tempo menor que zero. Então, vamos imaginar o tempo menor que zero. Né? Então, esse gráfico vai sofrer um deslocamento mais para a esquerda. Então, esse gráfico vai ficar assim, ó. F2 de t menos x, a gente vai marcar um t aqui, ó. Né? E aqui tá? Por exemplo, se aqui for menos 1, né? Aqui vai ser menos 3, tá? Para que aqui o intervalo seja de comprimento 2. Tá? Então, aqui, ó, ela vai valer 1 aqui nesse pedacinho, né? E aqui ela vai valer 0. Né? Então, na hora que tu multiplicar esta função por aquela lá, veja que estou multiplicando a função f2 de t menos x pela função f1 de x para calcular essa integral. Como elas não têm nada em comum, né, essa área aqui, ó, ela não tem nada em comum com esta aqui, né, a integral aqui, né, vai dar zero. A integral de menos infinito até mais infinito. E f1 de x, f2 de t menos x dx vai dar zero se o t for menor que zero. Tá? Porque tu vai ter um retângulo à direita do zero e outro retângulo completamente à esquerda do zero. Então, não tem como, né, essa integral dar um número diferente de zero, porque tu vai estar multiplicando sempre algum dos fatores vai ser igual a zero. Por exemplo, nesses pontos aqui, ó, esse aqui vale 1, mas aqui vale 0. Né? Nessa parte aqui entre 0 e 1, essa aqui vale 1, mas essa aqui vale 0. Né? Porque aqui ela vale 0. Ó. E para valores acima de 1, as duas são iguais a 0. Né? Aqui está o 1, mais ou menos. Então, realmente, o produto das duas dá 0 em todas as possibilidades. Então, a integral dá 0. Aí, tu tem que arrastar esse t aqui, ó, né, até um número entre 0 e 1, que vai acontecer. Se tu fizer isso, vou fazer aqui o desenho rapidinho, vou mostrar para vocês.
Tá, pessoal? Eu estou fazendo um desenho aqui, já vou retomar ali o gráfico, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Neste caso, quando t for maior que zero, t maior que zero e menor que 1, né, e vai estar nessa posição aqui, ó, vai acontecer que a função f2 vai ficar zerada aqui e aqui. Tá? Então, a única parte que vai ter em comum é essa parte aqui, ó. Né? Então, que é uma parte limitada, né, da multiplicação. Então, tu vai ter que a convolução de f1 com f2 vai se resumir a integral de 0 até 1, de 0 até t, desculpe, né, de 1 vezes 1, né, que vai dar exatamente t. Certo? Vai acontecer, como esse retângulo aqui, ó, é maior, né, do que ele tem comprimento 2 aqui na base, né, ele vai se arrastando, tá? Essa função ela vai se manter igual a 1 durante um certo tempo quando esse retângulo, né, quando t for entre 1 e 2, né, este retângulo aqui, ó, ele vai estar com uma intersecção cheia com o retângulo de baixo. Né? Então, tu vai ter a seguinte situação. Eu vou representar aqui para a gente enxergar bem essa situação. Então, vamos imaginar aqui o 1, 0, 1 está aqui o 2, né? Então, o t, digamos aqui assim, nessa posição. Tá? E aqui o 0 e o 1 e o 2. Aqui está o x, aqui está o x, aqui está o f1 de x e aqui está o f2. Então, aqui nós teremos esta situação aqui. Ó. Você imagina o seguinte, né? Que enquanto o t se deslocar daqui até aqui assim, tu vai ter toda essa parte aqui, ó, que vai ser comum a essa. Tá? Então, como isso aqui, né, a base é 1 e a altura é 1, certo? Então, tu vai ter que, para este intervalo, a convolução do F1 com F2 vai ser igual a 1 se o t estiver entre 1 e 2. Tá? Quando o t ultrapassar o 2, a área vai começar a diminuir, né? Porque daí vai acontecer aquele retângulo da parte superior, tá? E vai estar mais para cá. Imagina o t superior a 2. Então, a extremidade aqui, a parte inferior, vai estar acima de 0. Então, tu vai começar uma diminuição aqui dessa área. Então, quando o t for maior que 2 e menor que 3, nós teremos a seguinte situação. Vamos representar aqui para 1, 2, 3. 2, 3, daqui o t. Menos 2 mais t. Então, nós teremos essa situação aqui. Aqui o t. E a parte de baixo, né, a gente não precisa nem desenhar de novo, né, vai ter esta intersecção aqui com esse retângulo. Tá? Então, vai acontecer, né, a convolução vai ser exatamente a área desse retângulo, tá? que é esse valor menos esse. Né? Então, vai ficar 1 menos 2 mais t, ou seja, 3 menos t. Tá? Então, ela vai começar a diminuir, né? E quando t superar o 3, tá? Esse retângulo estará todo acima, né,
se o t for maior que 3, não vai ter nenhuma intersecção com aquele retângulo ali, então acima do 3, né, a convolução do F1 com F2 vai dar 0. Tá? Então, a convolução é isso, né? Ela vem com 0, tem uma rampinha ali que é t, estaciona no 1, entre 1 e 2, começa a decair para 2, entre 2 e 3 e se torna igual a 0. Então, o gráfico da convolução é uma função assim, ó. Vou mostrar aqui. 0, 1, 2, 3. Vai ficar mais fácil. F1 convolução com F2, tá? Então, aqui, ó, vou marcar o 1 aqui, né? Então, ela vem aqui assim. Bom, ela vem do 0 aqui, né? Nos negativos. Estaciona aqui. E depois decai. E depois se transforma em 0 a partir do 3. Então, esse é o gráfico da F1 convolução para F2. Então, essa técnica chama-se técnica da convolução gráfica. Né? É uma boa forma de obter a convolução nesse tipo de funções como está apresentado neste exemplo. Tá? Então, é isso, pessoal. Acho que por hoje está adequado aí, né, esse conjunto de exemplos, né, que dá como eu disse para vocês, né, dá uma boa visão aí das propriedades da transformada de Fourier, né, na resolução de equações diferenciais, e nessa técnica da convolução gráfica que apresenta uma função de correlação. Eu vou colocar como exercício aqui, ó. Vocês podem usar essa técnica. O exercício é o seguinte. Usar a técnica da convolução gráfica para calcular a convolução de F1 H de t menos H de t menos 1 e F2 igual a H de t menos H de t menos 1. Ou seja, é a convolução da função com ela mesma. Tá? Então, vocês vão ver, eu posso dar aqui a dica na resposta, ela vai vir aqui, ó, eu vou mostrar aqui só o resultado, vocês podem conferir aí com o resultado que você obter. Ela vai vir aqui assim, nos negativos vai dar 0, tá? Vai ser 0 aqui, né? Vai ter uma rampinha aqui assim, vai ter uma outra rampinha aqui, e depois vai dar 0 aqui. Isso vai acontecer aqui no 1, vai ser o máximo, e aqui no 2 ela começa a zerar de novo. Tá? E esse é o resultado da convolução dessas duas funções aí que vocês podem obter pela técnica, então, da convolução gráfica. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Vou encaminhar aqui para o encerramento desta atividade. Tem alguém ainda aí? Beleza, sir. Certo, senhor. Tranquilo. Beleza, então? Então tá. Tem alguns textos ali, né, alguns outros exercícios aí propostos ali no Moodle, vocês podem tentar resolver. Né? Aí, caso vocês tenham a possibilidade de assistir a aula presencial, semana que vem a gente pode esclarecer alguma dúvida lá na sala. Ok? Ok, sir. Bom final de semana. Bom final Certo, de senhor. Bom semana. final de semana. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.